Olá, está no ar o Rádio MP Entrevista. Eu sou o jornalista Marco Aurélio Franco e vou falar agora com o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, Glauber Tatagiba. Ele participou no final de março da 35ª reunião do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. Promotor Glauber, seja muito bem-vindo ao Rádio MP Entrevista. O que é esse Sistema Nacional de Defesa do Consumidor? O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é um conjunto de órgãos e de entidades que atuam para proteger os direitos dos consumidores. PROCONs, Ministério Público, Defensoria Pública, juizados especiais, organizações civis de defesa do consumidor e a Secretaria Nacional do Consumidor, que é a Senacom. Então, quando se fala em Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é uma atuação em conjunto desses órgãos, visando a promover a educação e informação sobre os direitos do consumidor, fiscalizar práticas comerciais, reprimir abusos, articular projetos ou programas em conjuntos. Então, isso que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Tá, e o senhor esteve recentemente, agora no final de março, né, nessa 35ª reunião desse sistema, não foi isso? O senhor podia contar para a gente para que serve esse tipo de reunião? É uma reunião que é de praxe, todo ano ela ocorre duas ou três vezes por ano. O Ministério Público, Defensoria Pública, PROCONs, do Brasil todo se reúnem para discutir os problemas, os avanços que o sistema fez. Então, é uma forma de articular, né, todo o sistema em torno de alguns pontos específicos. Tá, o senhor levou algum tema mais importante? O senhor pode dizer para a gente o que mais chamou a atenção, o que mais importante foi discutido? Se tem alguma novidade, né, que é importante também, né? O que foi levado à Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, é o problema da metodologia adotada pela plataforma consumidor.gov.br. A plataforma consumidor.gov.br é uma plataforma conhecida nacionalmente, onde grandes fornecedores estão cadastrados, visando a resolver de forma extrajudicial os problemas das relações de consumo. Os bancos, as companhias aéreas, os planos de saúde, as telefonias, fornecedores estão cadastrados nessa plataforma, onde o consumidor, antes de acionar o judiciário, ou até antes mesmo de acionar os PROCONs, Ministério Público, Defensoria Pública, tenta resolver o seu problema ali de forma extrajudicial, diretamente com o fornecedor. Existe algum problema na plataforma? Pois é, a plataforma consumidor.gov, ela fez 10 anos e ela tem se mostrado um instrumento importante para essa solução desses conflitos de forma extrajudicial, poupando o tempo do consumidor, ele não precisa sair de casa, traz mais agilidade. Só que no decorrer nesse tempo, nós observamos que as empresas cadastradas, elas apresentavam um alto índice de resolução. Índice, a gente chama de índice médio de solução, perto dos 80%, dos 90%, o que é um índice altíssimo de resolução de demanda, né, de reclamações. Havia já desconfiança de vários setores de que alguma coisa não se encaixava. E por que isso? Como as empresas têm um alto índice de resolução dessas reclamações e os PROCONs estão abarrotados de processos. O Ministério Público está cheio de demanda, a Defensoria Pública cheia de demanda. Um dos principais problemas do judiciário hoje é o excesso de demandas na área do consumidor. Então não faz sentido eu ter um alto índice de resolução de demanda se toda essa cadeia que precede toda essa cadeia que vem depois das empresas, elas estão abarrotadas de problemas de reclamação do consumidor. Então eu tenho um fluxo que é, primeiramente, o consumidor tenta resolver na empresa. Se ele não resolveu na empresa, em regra, ele aciona o consumidor.gov. E só depois que ele vai para os órgãos de defesa do consumidor. Porque é mais trabalhoso, ele tem que ir no PROCON, ele tem que fazer uma reclamação, tem que acionar o judiciário. Foi percebido esse desencontro, vamos colocar assim, esse desencontro de informações entre esse índice de solução média apresentado pela plataforma e o que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor tem enfrentado de volume de demandas. O que aconteceu isso? E aí nós percebemos alguns desses dados do consumidor.gov.br, eles estão restritos àqueles órgãos gestores. Então, ele não está aberto para a população, o que torna mais difícil a análise desses números. Então, por exemplo, quando a gente faz uma reclamação, o sistema ele classifica essa reclamação entre reclamação finalizada, resolvida e não resolvida. E aí eu faço uma pausa para dizer o quê? A reclamação, né, por óbvio, né, que a palavra que a nomenclatura demonstra, a reclamação finalizada como resolvida é aquela que o consumidor entrou lá e falou, não, a empresa resolveu o meu problema, ok. E a reclamação finalizada como não resolvida é aquela que o consumidor entrou e falou, não resolveu o meu problema. Até aí tudo bem.
O grande problema que nós encontramos foi numa terminologia chamada as reclamações finalizadas não avaliadas, porque são aquelas em um volume muito grande de reclamações que o consumidor não se manifestava. Então ele reclamava e não se sabia se a empresa tinha resolvido ou não. Pela prática nossa, que demonstra que essas reclamações finalizadas não avaliadas são aquelas que a empresa não resolve e o consumidor deixa para lá. Só que por uma metodologia, essa reclamação, com o decurso do tempo, ou seja, passava 20 dias depois da manifestação da empresa, se o consumidor não avaliasse, ela é tida como resolvida. Esse é que é o grande problema. Então, a plataforma presume como resolvida uma reclamação que não foi resolvida, que o consumidor sequer se manifestou nessa reclamação. Eu fiz a comparação com Minas Gerais, índice de algumas empresas que estavam de 80% caiu para 15%. Vamos colocar um defeito da metodologia e até violando assim, preceitos básicos do Código de Defesa do Consumidor. Um deles é a vulnerabilidade do consumidor. Como o consumidor é a parte mais fraca, como que eu vou pressupor, presumir uma reclamação que o consumidor não falou nada, como que eu vou presumir essa reclamação como resolvida? Se tivesse que haver alguma presunção, teria que ser a favor do consumidor e não contra. O que isso significa? Tem uma grande repercussão assim, prática. Por que isso, prática? Porque numa visão sistêmica, nós percebemos o quê? Que o judiciário tem processos em excesso, sobrecarregando o judiciário, e algumas empresas tentam colocar esse excesso de processo como se fosse culpa do consumidor. Então, alguém que não está por dentro desse nosso dia a dia, pode, olhando esses números, pode entender o quê? Olha, por que o consumidor tal, ele entrou com processo no judiciário? Por que ele não tentou resolver com a empresa antes? Está demandando de forma desnecessária o judiciário. Ele poderia ter tentado resolver isso antes com o fornecedor. Mas, na verdade, os números mostram que ele tentou resolver isso antes. Só que não foi resolvido. Mas o índice que essa empresa apresenta, como se fosse uma verdadeira certidão, é de índice altíssimos de resolução. Não tem cabimento uma empresa dessa resolver 85% dessas demandas e o judiciário está cheio dessas demandas aqui. Alguma coisa está errada. Se tem algum culpado nisso, são as empresas que não resolvem as demandas. O que nós fizemos em Minas Gerais? Pegamos aquelas áreas mais reclamadas, que são de instituições financeiras e telefonia. Então pegamos 3 empresas, telefonia, e 3 instituições financeiras mais reclamadas e fizemos essa comparação. O índice médio de solução e aquelas reclamações efetivamente resolvidas. Fizemos isso em 2 anos, mas podemos perceber também. O que nós percebemos aqui acontece da mesma forma nos outros estados. Não tem diferença. Porque são empresas que funcionam nacionalmente, né? Agora, promotor, isso não desqualifica a plataforma, né? De jeito nenhum. A plataforma é um instrumento importantíssimo para o nosso dia a dia. Isso traz, eu acho, até mais confiança para a plataforma, porque hoje os consumidores eles estão desistindo, eles entram lá e não reclamam, porque sabem que a empresa não vai resolver. E uma coisa muito importante, trazendo esse índice para a realidade, vai fazer com que as empresas se esforcem mais para resolver as reclamações que chegam no seu serviço de atendimento ao consumidor. Se eu tenho uma empresa e essa empresa ela resolve 90% das demandas que chegam, por que eu vou investir mais? Por que eu vou ter um custo operacional maior se eu já resolvo 90%? É o que não é verdade, exatamente. Então, quando esses índices forem para a realidade, as empresas vão ter. Então, acho que vai ocorrer um efeito cascata. As empresas vão se esforçar para resolver mais os problemas, desafogando um pouco os PROCONs, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Judiciário, que é o final da linha, o Judiciário. Mas agora, esses índices caindo à realidade, essas reclamações não avaliadas pelo consumidor, tirando isso, essas reclamações do índice médio de solução, a gente vai ter um retrato melhor do que acontece no mercado no Brasil. O que é a plataforma? Como é que o consumidor pode acionar se precisar? A plataforma entra através do site do governo federal, né, do gov.br, e registra sua reclamação. Ele registra sua reclamação, a empresa tem acesso imediatamente a essa reclamação e responde ao consumidor. Oferece uma solução, vê o que é possível, porque nem sempre também, nem toda reclamação, né, é possível ser resolvida imediatamente. O fornecedor responde ao consumidor e aí que está o problema. Se durante 20 dias o consumidor não responder, a plataforma entende que aquela reclamação foi finalizada com sucesso, foi resolvida. Esse que é o grande problema. Não é difícil resolver porque é questão metodológica. É só alterar. Não tem cabimento uma empresa, né, do nível resolver 90% das suas demandas, 85%.
Então, acho que vai trazer mais segurança, o consumidor vai até se sentir mais seguro e tranquilo de acionar a plataforma, porque as empresas vão ter um compromisso maior de tentar resolver aquela demanda. Eu acho assim que é fundamental colocar também que esse problema foi levado diretamente à Senacom, à Secretaria Nacional do Consumidor, o que parece que entendeu a gravidade da situação. Nós esperamos que a Secretaria apresente, né, logo uma proposta de alteração dessa metodologia, beneficiando aí todo o sistema, todo o cidadão, todo o consumidor brasileiro e valorizando mais ainda a plataforma consumidor.gov.br. Este foi o Rádio MP Entrevista com o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, Glauber Tatagiba. Até a próxima. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.